a pouquinho a gente vai lá para a Argentina com o Rafael Sibilla. Mas, Losetti, qual é o tamanho do favoritismo ou não, ou do desafio que o Flamengo tem na Argentina para a estreia de um pressionado Rogério Ceni? Buenas tardes, amigos. Adorei as pronúncias. Rafael Sibilla é demais, né? Esse negócio de Sibila não tá com nada, ainda mais o cara lá em Buenos Aires há 200 anos, devia virar Sibicha de vez. Olha, eu acho o seguinte, uma hora é o perigo, não é nem o favoritismo, nem o desafio, porque aqui no Brasil a gente tem uma... Bom, a gente é louco sempre, né, com negócio de futebol e pressão em treinador, o brasileiro não aprende, por mais que os exemplos vão aí se acumulando ao longo dos anos. E com a Libertadores isso se acentua, né? A gente supervaloriza mesmo, superdimensiona o torneio, tudo nele ganha uma dimensão maior, ou para o bem ou para o mal. A gente esquece quantas vezes Boca Juniors e River Plate, por exemplo, fizeram primeiras fases medíocres, fases de grupos medíocres, classificaram lá em 13º, 14º, dos 16 que passam, e aí chegam atropelando no mata-mata, ou chegam à final, ou são campeões, isso aconteceu muitas vezes. E aqui não, vai se cobrar de todos os clubes brasileiros que desde o primeiro jogo eles tenham desempenho e resultado. E a gente esquece que, por exemplo, o Abel Ferreira no Palmeiras e o Rogério Ceni no São Paulo é ótimo, né? O hábito. No Flamengo, desde que eles chegaram, eles não tiveram nenhum momento de assim, bom, tem uma semana tranquila, tem os jogos que não tem tanto peso assim, tanta importância, vamos aproveitar para observar, para ver o que pode dar certo, ver o que não pode. Não. É sempre jogo decisivo, é sempre, ou quando não é tão importante assim, eles não têm os elencos porque estão sendo poupados, porque estão de férias, porque jogaram muito. Então é óbvio que vai demorar, na minha opinião, para Flamengo, para Palmeiras, para o São Paulo, para todas essas equipes atingirem, o Santos também, atingirem um patamar ideal, atingirem o desempenho que eles podem ter ao longo da competição. Não acho que vai ser de primeira, mas acho sim que o Flamengo é favorito contra o Vélez, porque é melhor time, tem os melhores jogadores, e acho que isso sempre faz a diferença. Para a gente começar então, Losetti, para falar desse Grupo G, dessa estreia do Flamengo, estreia também do Vélez, lá na Argentina, direto com ele, Rafael Sibilla. Está chegando, posicionado já em frente ao estádio. Sibilla, seja muito bem-vindo aqui ao Tá Na Área. Ontem a gente falava um pouquinho, né, do que estava acontecendo no último treinamento, quais seriam as opções do Rogério, nessa pressão que tem ou não hoje, parte da torcida pressiona, parte não. Parece que é o Gustavo Henrique, né, Sibilla? O primeiro... Tô falando Sibilla com naturalidade já. Parece que é o Gustavo Henrique, né? Tá saindo aí um belo argentino, hein, na pronúncia. Boa tarde para todo mundo. Bom, ao que a gente apurou, o Gustavo Henrique será o titular nessa zaga do Flamengo hoje, ao lado do William Arão, né? Então já vamos aqui de cara passar a escalação com o Diego Alves, Isla, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Gerson, Diego, Arrascaeta, Everton, Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Falar a escalação do Flamengo é muito fácil porque eu acho que todo mundo sabe ela de cabeça. É um Flamengo que vem encarar um Vélez Sarsfield na estreia da Libertadores num grupo difícil porque vai ter a altitude de Quito, né? Quando for enfrentar a LDU. Por isso, hoje, um empate aqui já é um bom resultado para o Flamengo porque depois vai ter a possibilidade de jogar no Maracanã contra o Vélez. O Vélez que é um time bastante pragmático, é um time, como eu falei ontem, melhor campanha na Copa de la Liga, mas é um time bastante pragmático, não faz tantos gols, vai jogar hoje provavelmente com uma linha de 5 e me chamou a atenção hoje nas redes sociais, quando eu publiquei a escalação, a possível escalação do Vélez com essa linha de 5, a preocupação dos torcedores do Flamengo com uma retranca, dizendo que o time tem muita dificuldade em furar retrancas, que foi assim contra o São Paulo, que foi assim contra o Racing. Me chamou muito a atenção o pessimismo dos torcedores que pelo menos estavam na minha rede social ali, quando eu publiquei a informação dessa escalação do Flamengo. Mas é o Flamengo que tem muita qualidade técnica, com o Arrascaeta voltando ao time titular, com o Gabigol, que aqui na Argentina sempre traz as lembranças de 2019. É impressionante como o Gabigol gera respeito aqui pela imprensa argentina e pelos torcedores. Conversei com torcedores do Vélez, com a imprensa que cobre diretamente o Vélez, e eles têm muita preocupação com o Gabigol. Então, o Flamengo tem uma estreia difícil contra um time que faz uma boa campanha aqui na Argentina, mas é bem verdade que esse time, que tem a melhor campanha na Copa de la Liga, recentemente tomou de 7 jogando aqui no José Amalfitani. Perdeu de 7-1 do Boca, o Boca que vem bem mais ou menos nessa temporada, com altos e baixos, vai estrear também na Copa Libertadores sem o Carlitos Tevez, enfim, então não é um time imbatível, é sim um time pragmático, que deve jogar num 5-3-2 ali, olho no Thiago Almada, que é o principal jogador desse Vélez. Losetti,
As voltas de Gustavo Henrique e Arrascaeta podem ser consideradas uma má e uma boa notícia para a torcida do Flamengo? A má notícia em relação ao Gustavo Henrique é porque ele volta em razão da ausência do Rodrigo Caio. Isso sim é uma má notícia. O Rodrigo é disparado o melhor zagueiro do elenco do Flamengo. Todo mundo sabe disso. Ele é melhor na saída de jogo, na saída de bola, com a bola e sem a bola, no posicionamento, na imposição, na confiança que ele ganhou ao longo dos anos e confiança que vem faltando para o Gustavo Henrique em razão de algumas más atuações, de algumas críticas acima do tom. Ele mereceu ser criticado, mas como eu disse, tudo aqui a gente dá uma dimensão maior. Então, acho que a má notícia é a ausência do Rodrigo. O Gustavo pode fazer uma boa atuação e o Arrascaeta é importantíssimo. Eu considero um craque de bola, ele faz diferença. E importante também por causa dessa retranca, possível retranca que o Sibilas citou, que eu não acho que seja uma retranca. É uma linha de 5, é uma forma de jogar, não significa que vá ser defensivo, mas quando um time joga com uma linha de 5, ele protege melhor a sua área. E o time adversário precisa do quê para abrir, para espaçar essa linha de 5? Precisa abrir o jogo, precisa largar o campo. Agora que eu estou no telão, vou aproveitar, né? A linha está aqui, os 5, você precisa abrir os caras e você só consegue abrir se você tiver jogadores de profundidade pelo lado, que o Flamengo não tem, porque os pontas do Flamengo são meias, que trazem o jogo para dentro. O Everton, o Arrascaeta, o Felipe Luiz é um lateral que vem por dentro. Então esse pode ser um dilema que surja ao longo do jogo. Talvez o Rogério, em algum momento, precise optar por um jogador de mais profundidade por fora. Vitinho, Michael, enfim, ele tem opções que não são tecnicamente tão boas quanto aqueles que jogam com outras características no time titular. Gostei da mesa tática, hein, Losetti? Tem essa de tecnologia, não. Vai no famoso tática, raiz, já né? pega a mão, já abre aqui, ó. Eita! O Losetti tem uma mão, parece um avatar. Cara, aí dá pra fazer a mesa do Caio. É no campo do Maracanã antigo, né? Exatamente. Eu queria até te falar, Losetti, primeiro a questão do Gustavo, muita gente fala até de bola aérea, né? Que o Gustavo é um cara que sobe um pouquinho a estatura do time, num time que tá fechado, a bola aérea pode ser uma boa pro Flamengo, mas tem o lado do Gustavo também, ser um cara que falhou em jogos grandes, falhou em jogos importantes, nos 2 jogos contra o Inter no Brasileiro, no jogo contra o São Paulo, foi muito falado. Então fica essa pelo menos acho que um pé atrás do torcedor do Flamengo. E hoje ele briga, quando não tem o Rodrigo Caio, diretamente com o Bruno Viana, que acabou de chegar. Então é o Rogério que tem o Arão como certeza para ele, uma das escolhas da última temporada. E hoje a opção é pelo Gustavo Henrique. Estava vendo você falar da questão da profundidade do Flamengo. Isso, o Rafinha faz muita falta, né? O lateral, da comparação com o Isla, quando era o Rafinha, tinha essa profundidade, já que o Everton ia para o meio. Agora com o Isla, não. E aí eu pergunto sobre o Everton Ribeiro para você. Tem a volta do Arrascaeta, a boa notícia, e tem o momento do Everton, que você falou das opções do Vitinho, da opção até do Michael, que é um jogador que ainda não conseguiu ser o mesmo jogador do Goiás. Mas hoje, mexer no Everton Ribeiro poderia ser uma boa? Não tô falando nem só hoje, só pro jogo do Vélez, não, tá? Mas como temporada, como início de temporada 2021. O Everton talvez já não seja mais intocável? Eu acho que não pode haver jogador intocável, primeiro ponto. Eu acho que se for necessário mexer no Everton, não tem problema nenhum. O que ele já fez pelo clube continua registrado, e o que ele pode fazer agora, que é o importante, é o que tem que ser analisado. Mas eu não mexeria. Tá? Eu acho o Everton um ótimo jogador, não acho que o Flamengo tenha, ou dentro da característica do Everton, um substituto, a não ser que para determinados jogos o Rogério tenha uma nova maneira de atuar, mas ele precisa de treinamento, precisa de tempo, eventualmente pode acontecer. Mas, por exemplo, vamos imaginar aqui, colocar um volante a mais e adiantar o Diego já não tem a fluência que tem o Everton nesse movimento saindo da direita para dentro, até porque o Diego é destro, o Everton é canhoto. Enfim, tem uma série de encaixes que estão feitos com o Everton no time. Então eu acho que o momento individual dele, assim como de tantos outros jogadores nesse começo de temporada, nessa temporada que nunca terminou, mas já começou, eu acho até natural. Eu acho que ele vai se encontrar e vai reencontrar o bom jogo dele. Agora não tem jogador intocável, não. Se precisar tirar o Everton, ele é o capitão, tira e vamos embora. É para isso que um time tem o elenco que o Flamengo tem, com algumas lacunas. Aproveitar então que o Sibila está ali muito bem posicionado, daqui a pouco a bola rola hoje mais tarde na estreia da Libertadores do Grupo G. Como está o clima aí, Sibila? Estou vendo que o tempo está bom, né? Não teremos grandes problemas em Buenos Aires para a estreia? Não teremos. Estamos ainda na época de outubro, não faz tanto frio. Hoje está ventando bastante aqui
onde fica o estádio do Vélez Sarsfield, na zona oeste da cidade, da capital Buenos Aires. Bastante vento, mas um clima agradável, tranquilo para jogar futebol. Como vocês podem ver, o céu completamente limpo, sem previsão de chuva. A questão vai ser mesmo dentro de campo. E vale lembrar também que o Flamengo tem um reforço hoje no banco de reservas. O Pedro está de volta, voltou contra a Portuguesa no sábado, fez 2 gols. Em algum momento em que o Rogério queira povoar mais ali a área do Vélez, já que vai ter essa linha de 5, dá para pensar num Gabigol e Pedro em campo também. O Losetti falou das opções de velocidade para ampliar o campo. Opções o Flamengo tem, é um elenco muito mais caro, um elenco muito mais recheado que esse do Vélez Sarsfield. Agora ali no começo do Tá Na Área, vocês mostraram um monte de números, mas não apresentaram uma curiosidade, né? Quantas vezes Vélez e Flamengo se enfrentaram, qual foi o jogo mais emblemático? 8 vezes se enfrentaram, 5 vitórias do Flamengo, 2 do Vélez, 1 empate. E Supercopa de 95, aquele Zandoná versus Edmundo, vocês lembram? Acho que é o jogo mais emblemático dessas 2 equipes. Eu tenho uma inveja do Zandoná, porque eu queria dar uma no Magro do jeito que ele pá, assim, entendeu? Igualzinho. Isso. O Magro brincar de Edmundo e eu brincar de Zandoná, entendeu? Que bom que isso está gravado, porque nós temos o setor de compliance e lá diz nas regras que você não pode ameaçar um colega nem fora do ar, quanto mais dentro do estúdio. Então, obrigado. Tá. Esse jogo ele já foi muito reprisado no canal Combate. O Losetti, o Flamengo tem que se preocupar com a famosa catimba argentina, porque a gente sabe que Libertadores da América... O Sibila trouxe essa informação de que Vélez e Flamengo já se enfrentaram algumas vezes, mas pela Libertadores, se eu não me engano, é a primeira vez. Eu tô errado, Sibila? E agora você pegou o repórter sem essa informação. Eu sei que foram 8 jogos. Tá, a gente vai confirmar. Mas, ô Losetti, o quanto que essa catimba argentina pode fazer diferença no jogo de hoje? Primeiro eu quero só dizer que eu tomei um susto, que eu achei que o Igor ia dizer que queria dar no Edmundo. Com inveja dos outros. Aí ele não tem peito. Aí ele arrega. Não, sou fã do Edmundo. Aí ele não aguenta. Sou fã do Edmundo. Aí ele não aguenta pra vir pra cima de mim que tem o Vou desligar aqui. Não, o Magro é mais filé de borboleta, né, Losetti? O Edmundo é perigoso, não dá. Você perdeu só metade do juízo, não perdeu o juízo inteiro, tá bom. Sobre a catimba, Magno, eu acho que nós brasileiros temos que começar a nos olhar no espelho. Assim, eu vejo o Campeonato Brasileiro, agora os estaduais. Cara, é uma chatice, é jogador fazendo cera, caindo, rolando, o goleiro pede para ser atendido, a cãibra que só dá em quem tá ganhando o jogo, enquanto tá 0-0 ninguém tem cãibra, fez 1-0, todo mundo desaba, é técnico que segura jogador, comissão técnica que briga, dirigente que briga com o outro na arquibancada. Então eu acho que está na hora da gente olhar para a nossa falta de educação e parar de falar da catimba argentina, que é um mito. Claro que o argentino ele sabe irritar o adversário, ele sabe prolongar, fazer o jogo andar sem que aconteça nada muitas vezes. A gente olha pro relógio, tá com 40 minutos e fala, cara, mas só teve falta, escanteio. É um futebol que sabe fazer isso? Sabe. Mas é um futebol que joga bola, que tem ótimos jogadores, que representa um perigo na Libertadores pelo bom futebol, não pela catimba, ou se isso aconteceu, esse tempo já passou há muitos anos, há décadas. A gente tem visto times argentinos chegando, jogando bem. Então, acho que os brasileiros têm que ficar quietinhos, melhorar o nosso nível aqui de futebol, de educação dentro do jogo e jogar contra o Vélez estudando o que eles podem fazer. E se fizerem catimba, se tiver, todo time brasileiro tem que ficar já calmo, sabendo que isso pode acontecer e não entrar no jogo, não entrar em pilha. E nem provocar a pilha, que muitas vezes a gente faz também. Sibija, gostou da pronúncia? Foi bem. Aprendi com você, o nosso professor de espanhol. Realmente, Sibija, é a primeira vez que Vélez e Flamengo se enfrentam pela Libertadores e eu estou me despedindo de você agora. Bom trabalho e que você volte sempre aqui ao Tá Na Área.